A paz do Senhor para a igreja, amém? Igreja, eu estou muito feliz, porque a igreja é lugar de gente. E eu tenho uma mensagem simples, porque o evangelho é simples. E hoje para mim foi um dia muito triste. Eu perdi meu Rio Card, fui no almoço, eu trabalho em Niterói. Deixa eu contar a história. Aí fui na hora do almoço, peguei a chuva toda. Quando eu voltei não podia mais entrar, porque a água estava pela cintura. Falei, poxa, que dia estranho. Aí dei a volta, mais meia hora andando, quase perdi o almoço. E tinha farofa de bacon, e eu estava doido. Hoje foi. Aí quando eu chego no culto, Deus usa os irmãos e as irmãs para cantar um culto super, hiper, mega, blaster, master para a glória de Deus. Eu fiquei renovado, me senti um garoto. Pensei, que eu ainda sou um garoto. Amém, meus irmãos? O título do sermão é As Multiplicações. Pastor Hélio colocou como projeto desse ano ser o ano da multiplicação. E aí o pastor Cristiano me chamou. Então o título do sermão é As Multiplicações. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus 24, versículo 12. Todo mundo achou? Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por esta noite que estamos na Tua presença, provando do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Bom é Te louvar, bom é Te bendizer e se manter diante de Ti, com toda a nossa dificuldade humana. E, Senhor, agora me usa pela Tua graça e misericórdia, para que as Tuas ovelhas, Senhor, entendam aquilo que Tu quer falar. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Todo mundo conhece esse versículo, essa passagem, né? E às vezes a gente, por conhecer uma passagem tão famosa, tão do dia a dia, Alex, a gente acaba perdendo os detalhes. E o título do sermão é As Multiplicações. Então já vou dar uma cola para a igreja. São 3 multiplicações. A primeira multiplicação é que a gente vê lá no Gênesis. Quando Deus cria o homem e a mulher, Deus está feliz, satisfeito e fala, agora vocês vão crescer e multiplicar. Então, a primeira multiplicação que a Bíblia fala é a multiplicação natural, biológica. Naquele tempo, não tinha população que tem hoje, de 7 bilhões. Só São João de Meriti tem 550 mil habitantes. Então, os seres humanos precisavam multiplicar. Então, essa multiplicação é biológica, ela é natural. Deus estava feliz com a criação. Obrigado, Patrícia. Com a criação do homem. E aí ele dá o primeiro comando após a criação do homem. Olha, vocês vão crescer e multiplicar. E vão dominar a terra, o reino animal, o reino mineral. E essa palavra profética de Deus, esse comando se cumpriu. O homem foi à lua. A gente tem se multiplicado em quantidade. Há aproximadamente 500 anos atrás, os portugueses entraram nos navios de madeira, igreja, e saiu andando por aí, porque essa coisa de navegar é coisa de gente maluca, esse negócio de ser marinheiro. E aí atravessaram os oceanos e descobriram outros continentes. É uma multiplicação de terra, multiplicação, expansão. Então a primeira multiplicação é a multiplicação natural, biológica. Crescei-vos e multiplicai-vos. E o ser humano, a raça humana, o gênero humano na superfície da terra tem se multiplicado. Amém, igreja? Essa é tranquila. Agora a segunda multiplicação é um pouco pesada, onde a gente acabou de ler aqui. Mateus capítulo 24, versículo 12. Mas indo no início do capítulo, Jesus ele está andando em Jerusalém e os discípulos perguntam para ele sobre o templo. E ele vai falar que o templo de Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra. Pastor Heber foi em Jerusalém. Eu nunca fui ainda, eu vou. Quando a gente vê na televisão o muro das lamentações, onde os judeus botam o pedido de oração e ficam ali, aquela muralha, aquela ruína gigantesca, é o
resquício do templo de Jerusalém. E o que Jesus fala ali, que aquele templo não ficaria pedra sobre pedra, acontece. 70 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, os judeus ali da Galileia, de Nazaré, de Jerusalém, eles se fazem um levante contra o Império Romano, e aí Roma destrói e dizima o povo, espalha a nação de Israel daquela região, e aquele templo é destruído na pessoa do general Tito. Os judeus voltam para esta terra a partir de 1948. Amém, igreja? E aí Jesus começa a falar sobre o final dos tempos. E quando ele chega no versículo 12, até metade do capítulo, e eu queria que você entendesse com todo respeito, quando Jesus fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, Jesus não está se referindo às pessoas que não o conhecem. Até a metade do capítulo Mateus 24, Jesus está se referindo à igreja, porque a iniquidade, ela se multiplica, existe a multiplicação da maldade, da iniquidade, e ela pode esfriar o amor dos santos, sim, igreja. Vigia nesta terra, sim. Permaneça na presença de Deus, sim, porque aqui, neste capítulo, quando você lê ele completamente, mais pausadamente em casa, refletindo, meditando, você vai observar que Jesus está falando aos discípulos, e nós somos discípulos, porque erradamente a gente às vezes pensa que Jesus está falando para a gente que não tem nenhum relacionamento com Deus, mas aqui Jesus está falando para os seus discípulos, que eram para ter cuidado, porque a multiplicação da maldade ia acontecer, e está acontecendo, igreja, e vai piorar, e ela vai se multiplicar. Então, todo o capítulo 24 de Mateus, que é um capítulo escatológico, que fala das coisas do fim dos tempos, o 25 e o 26, até a crucificação de Jesus na cruz, Jesus está falando aqui para a igreja, sim. Porque se eu não vigiar esta multiplicação, que eu não quero, a biológica, a natural, a humana, é muito bom, mas essa multiplicação, a igreja, o cristão, o servo, a serva, o filho de Deus, a filha de Deus, deve rejeitar, sim. Rejeitamos, igreja, rejeitemos, melhor dizendo, a multiplicação da iniquidade, porque ela pode bater na minha porta. A maldade, a corrupção. Essa semana, profissionalmente falando, eu tive que tumultuar o sistema, e numa autoridade, porque alguém estava sendo injustiçado por causa de multiplicação de iniquidade. Me coloquei na reta da troca de tiro, sem colete. Minha carreira vai ficar em risco, mas o pequenino não vai sofrer. E eu não sou melhor do que ninguém. Só que a Bíblia nos ensina a ter esse código moral e ético, e depois o código espiritual. Amém, igreja? Então a segunda multiplicação, lembra que o tema é as multiplicações. A primeira é biológica, a segunda é a da iniquidade. O pecado existe, ele piora, e ele vai piorar a humanidade, sim. Ele vai corromper, ele vai enganar o pecado. Não estou falando do diabo, porque às vezes a gente aprende aí fora, não aqui dentro, graças a Deus, Deus continua usando o pastor Heber, que tem uma batalha entre Deus e o diabo. Não tem batalha entre Deus e o diabo, porque Deus é Deus, igreja. Não existe isso, não é uma luta cósmica de fliperama, não é um GTA religioso, não existe isso. Desculpa falar, mas o pecado está dentro da gente, a iniquidade, a maldade, e às vezes ele nos cega, nos seduz, e essa maldade pode multiplicar em nós. Lá fora já está tudo dominado, no mundo já é maligno, mas aqui dentro é reino de Deus, e você lá fora é reino de Deus. Amém, igreja? Já estou terminando. A primeira multiplicação é natural, biológica, humana. A gente fez tanta coisa de Adão e Eva para cá, como eu falei, descobrimos continentes, remédios, celular, fomos à lua. A segunda multiplicação que assola o gênero humano é a multiplicação da iniquidade. Só que, inclusive, no mesmo capítulo, quando Jesus termina de falar isso, e por se multiplicar a iniquidade, no versículo 13 ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E no 14, presbítero João, ele fala assim: para que este evangelho seja propagado. Então quem vive o evangelho de verdade de Jesus, rejeita a multiplicação de iniquidade, igreja.
Porque eu digo o Evangelho de Jesus, a gente sempre prega aqui, pastor Hebe sempre ensina, a EBD nos ensina, porque tem umas coisas aí fora pelas internet, que tá estranho, igreja, pessoal muito complicado, mas o Evangelho de Jesus, o da Bíblia, do texto sagrado, da Bíblia inerrante, você consegue vencer a multiplicação da iniquidade. Amém, meus irmãos? Como eu falei, já estou terminando, o apóstolo Paulo, que era um homem de múltiplas iniquidades, né, que tinha uma iniquidade multiplicada na sua vida. Ele está indo para Damasco, cai por terra, recebe o Espírito Santo, se converte, escreve um monte de epístola. Eu gosto de chamar de carta, tá, igreja? Mas se você gosta de chamar de epístola ou missiva, o gosto é do freguês. Eu gosto de chamar de carta do apóstolo Paulo, porque para mim é mais simples. Eu estudei escola pública em São João de Meriti, que é pior. E agora Paulo escreve carta do apóstolo Paulo aos Romanos. No capítulo 5, a Bíblia fala da multiplicação natural, a Bíblia fala da multiplicação do pecado, da maldade, da iniquidade. Mas o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para que no capítulo 5 de Romanos, é um capítulo todo sobre graça, no versículo 20 ele vai dizer assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado soma na humanidade, mas a graça se multiplica, e multiplica infinitamente, igreja. Nenhuma calculadora científica da NASA consegue calcular a capacidade da graça de Deus. A graça infinita, poderosa, é o Evangelho raiz, igreja. Pastor, mas a minha vida, eu tinha muito pecado, muito erro, mas a graça superabunda, infinitamente vai multiplicar na tua vida o Espírito Santo de Deus. Uma igreja forte, viva e santa vive uma graça multiplicada a cada dia, igreja. Isso é um avivamento. Pastor Hebe no dia 31 profetizou, pregou, as pessoas vão entrar aqui e elas precisam encontrar gente que tenha a graça multiplicada, superabundada, ilimitadamente. Não há terabyte, não há cálculo matemático, não há física, química que possa medir a graça de Deus, igreja. Não há pecado, não há demônio, não há feitiço contra a graça de Deus. Paulo vai dar um fechamento, uma martelada nesse assunto. A primeira multiplicação é natural, a segunda é da maldade, da iniquidade, do pecado. Mas onde abundou o pecado, onde a lei pela ofensa reinava, agora em Cristo Jesus a graça se multiplica. Fonte inesgotável da presença de Deus. Jesus está no poço, meio-dia, penso que seja 50 graus, igual Bangu, Realengo. E aí ele fala para aquela mulher: se você soubesse o que você está falando, você nunca mais teria sede. Onde abundou o pecado, multiplica a graça. E não multiplica na vez que você recebeu Cristo, não multiplica na vez que você se batizou, não multiplica porque você é pastor, presbítero, diácono, porque canta. Ela multiplica porque aprova o Senhor te amar e te buscar para o reino dele. Vai abundar ilimitadamente, superfaturar, multiplicar a graça. O pecado não consegue superar a graça, o amor de Deus, igreja. As pessoas virão até aqui, nos procurarão, e eles precisarão de gente que rejeita a multiplicação da iniquidade, mas abraça a infinita multiplicação da graça. Deus nos abençoe.